Fala galerinha, bem-vindos novamente ao canal Crossover. Eu sou o Wesley Telurian e hoje eu vim anunciar para vocês a nova parceria do canal com a editora Pendragon, né? Que são Primeiras Impressões, que é basicamente ler a introdução, o começo, algumas páginas de alguns livros que eles nos mandam e dizer o que a gente achou. Não vai ser igual a resenha ou a crítica, que já é mais completa, né? Depois de todo o livro lido. Nesse caso são apenas algumas páginas. Então nesse vídeo eu vou falar sobre as minhas primeiras impressões sobre 3 livros. E começando com essa capa incrível aqui da A Casa dos Vagalumes, né? O livro da Isabella Procopio, que inclusive é a minha capa da vida. Eu acho essa capa muito bonita. Parabéns para quem fez a capa, tá muito legal. É uma das minhas favoritas, inclusive no banner do canal, né? Vocês podem dar uma olhada aqui em cima, na página do Facebook ou no próprio canal, né? Ela tá lá. Então vamos lá! Então assim, nesse livro eu tive um pouco de contraste, né? Eu escolhi esses 3 primeiros livros pela capa, assim, conhecer muita coisa, assim, só o título mesmo. E assim, eu vou falar sem roteiro, sem nada, entendeu? Eu li ele, tem muito personagem, não é algo igual Game of Thrones, que tem 8, 15, 20, 30 personagens. Mas os 4 primeiros que aparecem, depois tem mais que vão sendo apresentados nas primeiras 15 páginas, né? Nesse aqui eu li as 15 primeiras páginas. O narrador te joga assim no meio de já um fato que já está acontecendo. Ele diz que são 4 amigos que para dar a impressão de que acabaram de se conhecer, e já são super amigos. E tem uma desses amigos que tá meio que depressivo por conta de uma perda, e esses outros 3 meio que usam de distrações, de divertimentos para poder tentar tirar ela daquela vibe negativa, né? Essa parte mais melosa não demora muito, só que outras coisas vão acontecendo e é muito rápido. Você não tem tempo de conhecer os personagens, até porque, inclusive, eu só fiquei com os nomes. Eu não consegui me apegar a nenhum deles, eu não consegui ter empatia por nenhum deles, pelo menos inicialmente. A narrativa dá a entender que você já deveria conhecer os personagens, né? Mas você acabou de abrir um livro para ler, então você não conhece ninguém. Eu pelo menos fiquei meio perdido. De repente tem um personagem que está numa cabana, de repente tem um personagem que está no cemitério, depois tem um personagem que está no mercado. Então é uma sequência assim muito rápida e troca de personagens, você não tem tempo de decorar os nomes deles. Enfim, que você fica meio... o que está acontecendo, né? Então vai ter gringolando, entendeu? A sequência assim não está tão lógica. Claro que com o decorrer do livro possa ser que tudo se desenrole e dê para entender melhor, mas inicialmente, nas primeiras páginas, eu fiquei bem perdido. Na última página que eu li, tem uma espécie de gancho, né? Que tem um personagem que ele é confrontado, né? Atacado. Você não sabe quem foi, pode especular, né? Então fica aquele mistério de quem foi e quem não foi. Mas não senti que foi suficiente para prender, para continuar lendo. Tudo tem uma espécie de relação com um personagem que morreu e aparece um outro que se parece com esse que morreu. Traz lembranças negativas para, por exemplo, a mãe do rapaz falecido. Então fica aquele sentimento de, ele parece com o fulano, aí o filho toma as dores porque não quer a mãe sofrendo e decide dar um jeito. Tem alguns conflitozinhos que começam a aparecer e despontar ali, mas não foi nada que me instigou a eu quero descobrir alguma coisa. O estilo da escrita, eu fiquei meio confuso em alguns momentos. Você imagina em blocos explicando porções, né? E nem sempre uma coisa bate diretamente com a outra. Tem um fio condutor ali que liga todo mundo, mas tô falando da Ana, daqui a pouco eu mudo pra Isabella, né? Vou usar a autora como exemplo. Com certeza tudo vai se ligar mais pra frente, mas inicialmente ficou meio confuso. Mas, tô lendo pra saber. E não tem como dar nota pro livro, porque pra mim só faz sentido as notas quando eu leio o livro inteiro, né? Então não vai ter nota, mas é isso aí. E o próximo livro é do autor Robson B.S. O nome do livro é O Início da Grande Batalha, Heróis do...
Os Infinitos. Achava que era do infinito. Outro livro que eu também escolhi pela capa, que eu achei bem legal também, lembra algo que remete bastante a X-Men. Porém, as primeiras páginas não me deram uma impressão tão boas. É como se eu já tivesse visto esse filme. Inclusive, o começo, a introdução é muito parecido com o começo do filme dos Vingadores, Guerra Infinita. É um pequeno spoiler, mas se você ainda não viu Guerra Infinita, você tá errado. Mas assim, no começo do filme lá uma nave tá sendo atacada, né, no espaço, e aí praticamente tá todo mundo derrotado, né, pelo Thanos. Só tá praticamente os homens do Thanos lá, os guerreiros do Thanos estão em pé. No caso do livro tem uma outra raça, Harkons, a raça de Harkons, né, eles são bem parecidos com seres humanos, diferenciados apenas por algumas características, inclusive pelos superpoderes. Apenas dois, que são contrários ao reinado de um tirano, né, nesse mundo, dois estão de joelhos ali esperando a sentença, né, para serem executados. E a mesma coisa acontece no filme dos Vingadores Guerra Infinita, acontece aqui, que o personagem acaba criando uma espécie de invólucro, uma proteção para alguém, para mandar esse alguém para a Terra, para que essa pessoa, no caso do filme, enviasse uma mensagem. Aqui no livro não diz muito bem para o que seria, né? Inicialmente seria para salvar ele apenas, né? Meio que para refugiar ele, ou dar uma exilada nele para que escapasse dos personagens, né, que tomaram conta ali do planeta. Eu achei super tranquilo, eu não vi algo incrível, só achei meio estranho o fato dele esperar o rei que daria a ordem de execução, né, que já sabia que iam receber a ordem. Inclusive a ordem do rei é bem, a forma dele dar a ordem é bem clichê, né? Cortem as cabeças! Não foi exatamente com essas palavras, mas foi algo assim. Praticamente são dois lados que estavam guerreando, um perde, dois se salvam momentaneamente, um é mandado para a Terra, e eu já imagino que pessoas vão atrás desse personagem, né? Na Terra tem um outro personagem chamado Luzes. Aliás, o nome do personagem desse outro planeta, né, o que foi salvo, é o Ebson, que é o nome do autor, né, e eu só fiz ligação agora, né, é Ebson o nome do personagem e o nome do autor. Então na Terra também tem um personagem chamado Luzes, né, ali já é humano, né, é no planeta Terra, lógico, só que ele já me lembra bastante o Lex Luthor. Então, mais uma vez, eu já fiz associação com o Superman com o seu planeta que estava sendo destruído, e o Kal-El, que é enviado para a Terra, né, para ser salvo, ele cai aqui na Terra e é adotado por humanos. No caso do Ebson, que é o personagem, eu meio que interpreto que ele vai ser amigo. Amigo não, porque o personagem Luzes, ele parece o Lex Luthor. Ele teve um grande trauma na vida dele por conta do pai dele, e por conta disso ele quer se vingar da Terra, né? Então ele cria ciborgues, consegue criar uma base militar, pra você ter uma ideia, né? Então tudo acontece muito rápido, em 12 páginas muita coisa acontece. Ele tem muito tempo de respirar, e ele tem essa condição, né, essa capacidade, por conta do dinheiro, de comprar coisas super tecnológicas, né, fazer armas, e por isso que eu falo que ele lembra muito Lex Luthor, como se ele fosse bater de frente contra o personagem que está vindo desse outro planeta, né, esse Harkon. Eu não sei o que vai virar disso, porque depois acaba a história, fica no ar. O gancho basicamente seria Luzes, que está na Terra, mal sabe que está vindo uma ameaça maior para ele de outro planeta, né? No caso seria o mocinho, né? Vamos dizer assim. Eu imagino também que os alienígenas, né? Os outros Harkons, né? Desse outro planeta vão atrás desse Ebson, né? Termina aí. Minha impressão sobre tudo isso que eu li não explodiu minha cabeça. Eu achei super normal. Não vi nada demais que me puxasse. Até porque é a projeção de uma luz criando uma sombra parecida com outras que nós já vimos em outras histórias. Eu não consigo ficar feliz nem triste com o que foi apresentado. Eu achei meio insípido, assim, pelo menos essa primeira parte. Não deu pra sentir muita coisa aí do que realmente vai acontecer. O que eu imagino é que pela capa e pelo pouco que eu vi, que vai ter personagens que vão se unir, vai ter superpoderes, mas a premissa inicial, a introdução, não foi algo que me sugou. Não dá pra dizer que é um livro que eu quero ler, entendeu? Ele não causou isso.
mas inicialmente 12 páginas não me convenceram tanto assim. Sobre a escrita do Webson, eu achei razoável, eu só achei o enredo um pouco parecido com outras coisas, mas a escrita dele não é ruim, é muito bacana, talvez ele só precise fugir um pouco do clichê. É uma leitura super tranquila, é satisfatória, então não tem muito pra dizer, é mais o roteiro mesmo. É isso. E o terceiro livro é O Monstro Atrás da Porta, do autor Lamberson Rodrigues. Mais uma vez, um livro que eu escolhi pela capa, né, do catálogo da Pendragon. E tá aí um livro que eu gostei bastante. Pela capa eu achava que era algo voltado ao terror. É um livro basicamente de um serial killer. As primeiras 29 páginas não tem tanta morte, mas deu a entender que é um serial killer. O cenário do livro é Tupiniquim, o autor é de Recife, então tem muita menção a Recife, né, e a transição entre regiões próximas. Então, detetive, algo parecendo uma polícia civil. O protagonista, que é o Rodrigo, que é tipo um grande detetive, ele tá numa nova investigação e ele tem receio de que seja o mesmo criminoso do ano anterior com o qual ele teve que lidar. Era um criminoso que deixava mensagens pra ele, como que afrontando ele, colocando migalhas pra ele seguir, como se fosse João e Maria atraído pra armadilha. O criminoso, ele mata, ele deixa pistas, ele gosta de brincar de gato e rato, e não diz muito o que aconteceu, né, nesse passado, mas na atual circunstâncias diz que novamente ele está de volta, né? Acontece uma situação, ele deixa uma mensagem para esse detetive, né? E ele fica, meu Deus do céu, né? Tipo, o legal é que ele tá com um detetive recruta, praticamente acabou de se formar, então ele não sabe quase nada, tá bem dizer estagiando, tá aprendendo. E é divertido. O legal é que o livro ele é em primeira pessoa, então os capítulos são divididos por pensamentos de cada um dos personagens. Rodrigo, que é o detetive principal, e Alexandre, que é o ajudante dele, que tá começando, que é meio atrapalhado, que tem medo de se atrasar. A escrita do autor é muito boa, dá pra perceber que ele bebeu em boas fontes. Inicialmente eu achava que ele era um espelho do CSI, né? Tem referências à cultura pop, só que você releva, você compreende a intenção da coisa quando você vê que é em primeira pessoa. E o próprio personagem, inclusive o amador Alexandre, né, que é o estagiário, o detetive estagiário, e ele diz, eu tenho que parar de comparar a minha vida com ficção, né, com filmes, com livros. Então você vê que o personagem é daquele jeito, né, não é a narrativa. É convincente, a escrita do autor é muito boa, ele soube dividir, ele soube apresentar cada um dos personagens, e foi ao longo da apresentação dos personagens, ele foi mostrando um pouquinho de cada um, né, o passado deles, e por ser em primeira pessoa foi mais fácil, né, como se fosse uma reflexão do personagem, ele meio que refletindo da onde ele saiu, até onde ele chegou. Só teve um momento nessa primeira impressão que eu achei meio burrice do personagem. Geralmente em filme de terror, você sabe que tem um local que você não deveria ir, que vai dar merda, e o personagem vai lá. A cena que eu quero dizer é de um carro que tá seguindo ele tá sozinho, ele é detetive, é um policial. Tá, você é um policial, mas você não precisa ir lá meter a cara no vidro, né, do carro, tipo, quem tá aí. Não é exatamente isso que ele faz, mas é próximo disso, né, ele vai de encontro ao perigo. Por mais que ele seja quem ele é, eu achei meio burrice da parte dele, mas ok, segue a história. Enfim, que eu gostei pra caramba da escrita do autor. É uma leitura que realmente ela deixa pontas soltas, né? Mas são coisas que você vê que vai sendo puxado aos poucos por conta dessa questão de detetive, né? De investigação, que você joga pistas falsas, e você fica tentando deduzir o que vai acontecer, quem que é. O final dessas primeiras páginas, essas primeiras 29 páginas, é legal, que deixa algo no ar. Assim, não foi algo que eu, pelo menos, percebi de grandioso, porque eles estão questionando um parente de uma das vítimas, né, uma mulher. Coisas estranhas começam a acontecer lá na casa. Algumas coisas que ela fala, na verdade, né, parece não fazer muito sentido. Pra mim, leitor, não pareceu nada demais, não teve nada que ficou muito óbvio. Mas entre os dois ali, o detetive e o estagiário, teve algo que ficou no ar que, tem coisa ali. Em saldo total, o livro é muito bom.
parabéns aí pro Blenderson. É um livro que dá vontade de continuar, se a Pendragon fornecer, né? Dá até pra ler o livro inteiro e fazer uma resenha. Isso, de todos os 3 livros, uma coisa que eu vou observar, que eu achei talvez preocupante, é que há alguns ruídos de português, né? Algumas coisinhas aqui e ali, que são coisas que tiram o leitor da imersão. E isso eu percebi nos 3 livros. Só esse detalhe. Mas o trabalho, o projeto gráfico tá incrível, tá muito bonito. Eles têm se preocupado bastante. Tem desenhos, tem separações de visões, tem ilustrações, entendeu? Então tá muito bonito e é muito atrativo. Então, parabéns pra Pendragon aí na questão gráfica, tá muito boa. E é isso aí, vocês curtiram, dê um like, aqui embaixo vai ter o link pro site da editora Pendragon, aí pra quem quiser adquirir os livros, ajudem a literatura nacional. Até a próxima, falou!